Olá, então bem-vindos ao episódio onde a gente vai encerrar as apresentações de resultados da safra 2019-2020, fazendo um apanhado do que foi visto aí nos 5 episódios anteriores, onde os colegas do IRGA de Pelotas, de Arroio Grande, de Santa Vitória, de Jaguarão e de Rio Grande apresentaram detalhadamente como se transcorreu a safra aí em cada município da Zona Sul. O objetivo aqui é posicionar a nossa regional no cenário do estado, sempre comparando como foi o nosso desempenho tanto no arroz quanto na soja. Bom, estamos aí dentro das 6 regionais do IRGA, que são elas Fronteira Oeste, Campanha, Planície Costeira Interna, Planície Costeira Externa, Depressão Central e a Zona Sul, aqui a nossa região, com 11 municípios dentre os 128 municípios arrozeiros do estado. Nossa região se organiza então em 5 NATs, como já foi dito e já foi apresentado nos vídeos anteriores, sendo o NAT de Pelotas, de Arroio Grande, de Santa Vitória do Palmar, de Jaguarão e de Rio Grande, com 11 municípios. E a produção, a área colhida de arroz, a área em produção de arroz aqui na nossa região, na safra 2019-2020, então foi em Pelotas, ali nas barras em azul, nos últimos 4 anos, decrescente, saindo de 21.258 hectares, chegando agora na safra 2019-2020 em 17.426 hectares. Por outro lado, a gente vê um avanço de soja de 14.534 hectares há 4 anos atrás, chegando agora a 17.079 hectares. Temos 52 unidades produtivas em Pelotas, 52 unidades produtivas de arroz e de soja, sendo um município onde todos os produtores de arroz estão com a soja em rotação no sistema de sua propriedade. O comportamento de área colhida em Arroio Grande, o decréscimo ainda é mais evidente e mais expressivo, saindo de 47.800 hectares há 4 anos atrás, nas barras em azul, e chegando agora a 30.798 hectares na safra 2019-2020. E também lá em Arroio Grande, no gráfico, na barra em vermelho, a gente pode ver um incremento de área de soja em rotação, saindo de 6.718 hectares, chegando agora a 15.857 hectares. Lá em Arroio Grande temos 108 unidades produtivas de arroz e dessas 108 unidades produtivas de arroz, 61 estão com a soja em rotação no sistema de suas propriedades. A área colhida em Santa Vitória do Palmar, também mostrando um decréscimo expressivo de 74.194 hectares há 4 anos atrás, chegamos a 66.260 hectares agora na safra 2019-2020. Incrementamos a soja lá em Santa Vitória do Palmar, e aqui tratamos sempre da soja em rotação com arroz. Saímos de 19.931 hectares há 4 anos atrás, chegamos agora na safra 19-20 em 32.216 hectares, sendo Santa Vitória do Palmar nossa maior área de arroz e maior área também de soja em rotação aqui na região sul. Santa Vitória do Palmar conta hoje com 137 unidades produtivas de arroz, e dessas 137 unidades produtivas de arroz, 82 estão com a soja em rotação presentes na sua propriedade. Jaguarão apresenta também uma redução de área de arroz nos últimos 4 anos, onde eles contavam lá em Jaguarão com mais de 21.000 hectares de arroz. Hoje, na safra 2019-2020, colheram aí 18.108 hectares. E a área de soja em Jaguarão, diferente dos outros NATs, dos outros municípios aqui da regional, está estável lá ao redor de 10.000 hectares, sendo colhida esse ano 10.150 hectares na safra 19-20. São 24 unidades produtivas de arroz em Jaguarão. Dessas 24 unidades produtivas, 14 apresentam a soja no sistema. Rio Grande, comportamento similar, também de redução na área de arroz, de 19.267 hectares há 4 anos atrás, chegamos agora a 17.423 hectares na safra 2019-2020. Incrementamos também de uma maneira muito expressiva a soja lá em Rio Grande, saindo de 3.960 hectares, chegando agora na safra 2019-2020 a 11.260 hectares de soja. Rio Grande conta com 26 unidades produtivas de arroz. Dessas 26 propriedades, 23 contam com a soja em rotação, alternando com arroz no sistema produtivo. Então, em resumo,
raio-x da nossa regional em áreas de arroz e soja em rotação com arroz, ou seja, nossa área de produção de grãos no sistema arrozeiro contava lá em 2016, 2017 com 239 mil hectares, ali nas barras em amarelo. Chegamos na safra 2019-2020 com uma área similar no sistema de produção de grãos, arroz e soja em rotação com arroz. Chegamos então a 236.577 hectares, sendo que partimos de 184.055 hectares de arroz, viemos reduzindo a área paulatinamente ao longo dessas 4 safras, chegando a 150.015 hectares de arroz. Por outro lado, avançamos na área de soja, saindo de 55.070 hectares de soja, chegando a 86.562 hectares de soja em rotação com arroz, a nossa maior área de soja em rotação com arroz na história. Então, uma redução acumulada de arroz de mais de 34 mil hectares, ali 18,5% em 4 anos, e um acréscimo da soja em rotação de 31.492 hectares, totalizando um incremento aí de 57% de área de soja em rotação com arroz e mantendo aí uma área de produção de grãos estável na região. Quando olhamos as unidades produtivas, saímos de 430 unidades produtivas de arroz na Zona Sul na safra 2016-2017, onde dessas 430 unidades produtivas de arroz nós tínhamos 169 praticando a soja em rotação com arroz. Chegamos agora na safra 2019-2020 com 347 unidades produtivas, ou seja, 83 unidades produtivas de arroz descontinuaram a atividade arrozeira aqui na região em 4 safras, devido a vários fatores, principalmente as dificuldades de mercado e dificuldades produtivas aí atreladas à resistência de plantas daninhas, dentre outros fatores. Por outro lado, aqueles que permaneceram na atividade, aquelas 347 unidades produtivas que permaneceram na atividade arrozeira, incrementaram a soja no sistema. Então saímos de 169 unidades praticando a soja em rotação lá em 2016-2017, chegamos na safra 2019-2020 com 238 unidades produtivas praticando a soja em rotação com arroz. Isso mostra um incremento aí de 69 unidades produtivas que passaram a colocar a soja no sistema arrozeiro, visando aí ganhos principalmente de produtividade quando é praticada a semeadura do arroz em alternância com a soja e também a sustentabilidade do negócio dentro do contexto de produção em terras baixas. Tivemos então, olhando para o Rio Grande do Sul, a menor área colhida nas últimas 22 safras. Há 2 safras aí estamos com uma área abaixo de 1 milhão de hectares e chegamos na safra 2019-2020 com 933.168 hectares colhidos. Essa redução nas últimas 3 safras aqui, olhando para todas as regionais do estado, aconteceu nas 6 regionais, chegando ao acumulado em 3 anos de 132.941 hectares de redução no Rio Grande do Sul. E a nossa região, a Zona Sul, acumulou nas últimas 3 safras uma redução de 13%, o que equivale a mais de 23 mil hectares. A Zona Sul teve a menor área colhida nas últimas 12 safras. Desde 2006, 2007 a gente não tinha uma área colhida tão pequena comparada às safras anteriores. Foram 150.015 hectares colhidos na Zona Sul, sendo 17.426 em Pelotas, 30.798 em Rio Grande, 66.260 em Santa Vitória do Palmar, que equivale a 44% ali da área da Regional Zona Sul, 18.108 hectares em Jaguarão e 17.423 hectares em Rio Grande. Quando a gente olha as cultivares semeadas, em Pelotas um predomínio da 424RI com 70,6%, e aqui trouxemos as 5 cultivares mais semeadas de Pelotas, com Guri 431, Pampa e Ana 9005 complementando ali as 5 cultivares mais semeadas de Pelotas, e outras 6 cultivares ali com 2,3%. Quando olhamos para Rio Grande, a cultivar mais semeada também foi a 424RI com 49,8% da área, complementando as 5 mais semeadas, o Guri TCL, 431, o I9 e também o Ana 9005, e outras 4 cultivares ali chegando a 1,5% da área do município de Rio Grande. Em Santa Vitória do Palmar
tivemos também a 424 RI sendo a mais semeada, com 50,7% da área de Santa Vitória do Palmar. E o complemento ali das 5 cultivares mais semeadas lá em Santa Vitória do Palmar ficou com o Guri também, 431. Cultivares de grãos especiais ali com 1,2%, o Puitá, e outras 10 cultivares chegando a 3,2% da área. Em Jaguarão, 424 RI foi a cultivar mais semeada, assim como todos os nates daqui da Zona Sul, com 43,4% da área. O Guri com 42,8%, 426, 431 CL e o I9 complementando as 5 cultivares ali mais semeadas de Jaguarão e outras 4 cultivares chegando a um percentual de 1,9% da área. Em Rio Grande, o cultivar mais semeado também foi 424 RI e complementando ali tivemos o Guri, a Pampeira com 10%, 431 e o I9 entre as 5 mais semeadas de Rio Grande e outras 8 cultivares chegando a 14,7% da área. Totalizando dessa forma, as cultivares da Zona Sul, o IRGA 424 chegou a um patamar de 52,1% da área semeada da região. O Gurinta CL foi a segunda cultivar mais semeada com 33,6%. 431 CL chegou à terceira colocação em área mais semeada da região com 5,5% da área. A BRS Pampeira com 1,4% e o I9 CL com 1,3%. Outras 14 cultivares chegaram a 6,1% da área da região. Destacamos que as 4 cultivares do IRGA, semeadas aqui na Zona Sul, sempre destacando a 424 RI como nosso carro-chefe, chegaram a 59,2% de genética IRGA na região. Aqui podemos observar a evolução das duas principais cultivares aí de um passado recente até os dias atuais, que são o IRGA 424 RI e o Gurinta CL aqui na região. A Gurinta CL era mais semeada ali há 4 anos atrás, com 44,2% da área. Ela teve um crescimento ali na safra 17-18, começou a perder terreno na 18-19 e agora chegou na 19-20 com 33,6% da área. Por outro lado, a cultivar 24 RI, que a gente sabe que tem um potencial produtivo muito grande e uma estabilidade produtiva também já reafirmada e consolidada aí perante os produtores, vem evoluindo, saindo de 38%, chegando agora na safra 2019-2020 a 52,1% da área semeada aqui na Zona Sul. Quando a gente olha para os obtentores, o IRGA, como eu já mencionei, fica com 59,2% da área com sua genética aqui na região Zona Sul, o INTA com 34,2%, híbridos com 2,7% da área, cultivares em Embrapa com 2,5%, outros obtentores ali com 0,6% e as cultivares de grãos especiais chegam a 0,8% da área. A tecnologia Clearfield principal, tecnologia de combate ao arroz daninho, né? A solução, plataforma que já tem vários anos aqui no Rio Grande do Sul, está em mais de 90% das áreas de 4 dos nossos núcleos de assistência técnica e apenas em Rio Grande ali com 82,7% abaixo de 90% da área. Chegando na Zona Sul a 95%, essa área ficou estabilizada já nas últimas 3 safras, ao redor de 95%. É uma tecnologia extremamente importante que precisa ser preservada, aí, principalmente com rotação de culturas, sendo a soja hoje a rotação mais consolidada para também ajudar a sustentabilidade dessa plataforma que visa aí o controle do arroz daninho em infestações de arroz cultivado. Quando olhamos para a produtividade por cultivar na região, a gente vê aqui o IRGA 424 RI como sendo a cultivar mais semeada da nossa Zona Sul e também destacando aqui a produtividade de 9.216 quilos e evidenciando a sua capacidade produtiva e estabilidade produtiva, reafirmando esse potencial da cultivar. Sendo destaque ali para Rio Grande, em 9.000 hectares semeados com a cultivar em Rio Grande, chegamos a 10.200 quilos de produtividade. Aqui o Gurinta CL, que é uma cultivar que foi também muito bem esse ano, chegando a um destaque ali no município de Jaguarão, a mais de 9.200 quilos de produtividade. Na Zona Sul, a média da cultivar chegou a 8.308 quilos por hectare.
E quando olhamos a IRGA 431, cultivar que era o nosso lançamento nessa safra, e como todo lançamento a gente precisa aí afinar ainda questões de manejo da cultivar, e como já mencionado pelos colegas nas apresentações anteriores, a cultivar foi acompanhada de perto por todos os nossos extensionistas e levantados aí todos os fatores de produção da cultivar, todos os aspectos, como época de semeadura, irrigação, adubação, densidade. Daí será proposto revisto aí uma proposta de manejo para a safra 2020-2021, tentando posicioná-la da melhor forma possível. Obtivemos bons e maus resultados nessa safra. Chegamos como destaque positivo, Jaguarão com 9.297 kg de produtividade da IRGA 431 CL em média, mas por outro lado tivemos desempenhos não tão bons que devemos explicar aí com os dados levantados dentro da safra 2019-2020 e desta forma posicionar aí no futuro próximo um manejo mais adequado para cultivar. Então ficamos com a produtividade média da cultivar IRGA 431 de 7.807 kg aqui na Regional Zona Sul. Trouxemos nesse gráfico um comparativo médio de produtividade e desempenho das cultivares, das 3 principais cultivares semeadas na região, ficando o IRGA 424 RI maior área semeada, também com a maior produtividade média da região, com 9.216 kg, o Gurinta CL, segunda cultivar mais semeada, com 8.308 kg, e o IRGA 431 CL com 7.807 kg em sua primeira safra. Comparando aqui com o estado, no Rio Grande do Sul, como um todo, a 424 RI também foi a cultivar mais semeada, ficando com 49,6% da área, e destaco a participação das 8 cultivares IRGA semeadas no Rio Grande do Sul e uma participação da genética IRGA em mais de 60% da área gaúcha. Foram semeadas ao todo 36 cultivares de arroz no Rio Grande do Sul. O comportamento nas últimas 3 safras e a evolução aqui no Rio Grande do Sul das 3 principais cultivares, sendo elas IRGA 424 RI, Gurinta CL, Puitá, Gurinta CL, mostra também um crescimento aí do 424 RI, chegando a 49,6% contra 42,8% da safra anterior. E podemos observar também um decréscimo de área ali da cultivar Gurinta CL, também do Puitá, que já foram, Puitá principalmente ocupou uma área expressiva aí no passado recente e agora está com 5,1% da área. Voltando para a nossa região, para a Zona Sul, um dos principais fatores de produtividade da nossa região é a época de semeadura. Desta forma, fizemos o levantamento em toda a safra, semana a semana, e podemos evidenciar como destaque da safra 2019-2020 um número expressivo de área semeada dentro do mês de setembro. Foram 36% da área cultivada com arroz aqui na Zona Sul semeadas dentro do mês de setembro, com destaque para Pelotas e Rio Grande, que beiraram ali 50% da área semeada dentro do mês de setembro. Então o produtor, esperando uma primavera chuvosa, antecipou a semeadura, boa parte de sua semeadura, então isso garantiu que depois ele conseguisse concluir o restante com tranquilidade dentro do mês de outubro. O destaque negativo ali vai para Rio Grande, que em apenas 24,2% da área foi semeada dentro do mês de setembro e com certeza isso comprometeu o desempenho ali dentro do mês de outubro. Como a gente pode observar, no final do mês de outubro, o Rio Grande estava com a semeadura praticamente concluída, sendo mais de 80%, 84,4% da área do município semeada dentro da época ideal. E lá, Rio Grande, no outro extremo, tinha 60% da área semeada dentro da época ideal, mas quando a gente observa o copo meio vazio, quase 40% da área de Rio Grande foi semeada fora da época ideal. Quando a gente olha para a região como um todo, foram 69% da área, praticamente 70% da área semeada dentro da época ideal, na safra 2019-2020. Então aqui a gente observa a curva de semeadura, onde a gente chegou ali a 36% no final do mês de setembro, 69% no final do mês de outubro, e concluímos a semeadura chegando com áreas ainda no mês de dezembro. Outro fator de produção muito importante, fator de produtividade muito importante é a irrigação. Pela segunda safra a gente vem levantando as áreas irrigadas dentro do mês até o final do mês de novembro, assim como a gente considera importante concluir a semeadura até o final do mês de outubro.
concluir a irrigação até o final do mês de novembro também vem sendo aí uma meta perseguida pela maioria das propriedades. Então, como a gente pode observar os gráficos, já 2 safras a gente vem levantando as áreas irrigadas até o final do mês de novembro. É uma meta que várias propriedades vêm perseguindo, assim como concluir a semeadura até o final de outubro virou uma meta idealizada por todas as propriedades. Concluir a irrigação até o final do mês de novembro também vem sendo uma meta aí perseguida por todos. Chegamos com aproximadamente metade de nossa área irrigada até o final do mês de novembro e aqui existe uma grande oportunidade aí de alavancarmos a nossa produtividade conforme a gente conseguir melhorar esse desempenho de área irrigada até o final do mês de novembro. Tivemos um desempenho semelhante, como eu já coloquei, mas levemente inferior. Ano passado a gente tinha 55% da área da região irrigada até o final do mês de novembro, esse ano conseguimos irrigar aí 47% da área até o final do mês de novembro. O destaque positivo, mais uma vez, vai para Rio Grande, que chegou ali perto dos 70% da área irrigada, totalmente irrigada até o final do mês de novembro. Cobertura de solo, outro fator de produtividade aí muito importante. Devemos ter na próxima safra, na 2019, 2020, 2021, 28.346 hectares de arroz cultivados sob cobertura de solo aqui na região. Então o destaque também vai para Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Pelotas, com áreas bastante expressivas, mas já se evidencia áreas de cobertura de solo, visando o cultivo de arroz na safra seguinte em todos os municípios aqui da região. É uma prática que vem ganhando vários adeptos, aí já se mostra a cobertura de solo como um potencial aí de agregar também produtividade, com relatos aí de ganhos de produtividade em várias ocasiões, em várias propriedades que já vêm com esse sistema consolidado. Esperamos aí também um ganho, assim como a época de semeadura, como a época de irrigação, também a cobertura de solo, entregar aí um ganho de produtividade para o arroz nas próximas safras. Assim como comentado nas apresentações locais dos NATs, a gente divide a produtividade em 3 faixas. A faixa de alta produtividade, acima de 9.000 kg por hectare, a faixa intermediária de produtividade ali entre 7.500 e 8.999 kg por hectare e a faixa de produtividade que a gente considera baixa, ali abaixo de 7.500 kg por hectare, para facilitar ali o entendimento. Desta forma, em Pelotas a gente teve em alta produtividade 48,1% das nossas unidades produtivas, que correspondem aí a quase 60%, 59,9% da área de Pelotas. A faixa intermediária praticamente equivalente ali com 34,6% das nossas unidades, que equivalem a 33,6% da área de Pelotas. E na faixa de baixa produtividade tivemos aí 17,3% das unidades produtivas de Pelotas, que equivalem a 6,5% da área do núcleo de assistência de Pelotas, ali com baixa produtividade, abaixo de 7.500 kg. Quando olhamos para Rio Grande, o desempenho de alta produtividade é um pouco pior, sendo 25% das unidades produtivas de Rio Grande com alta produtividade, ali acima de 9 toneladas por hectare, que equivalem a 30%, 30,3% da área do município. Por outro lado, a faixa intermediária também praticamente equivalente. A gente tem 47,2% das nossas unidades de Rio Grande que cobrem uma área de 47,5%, que produziram na faixa de 7.500 a 8.999 kg. E lá no extremo de baixa produtividade tivemos quase 30%, 27,8% das unidades produtivas de Rio Grande, que cobrem 22,2% da área lá do núcleo de assistência de Rio Grande, produzindo abaixo de 7.500 kg por hectare. Em Santa Vitória do Palmar, a faixa de alta produtividade acima de 9.000 kg ficou com 23,4% das unidades produtivas lá de Santa Vitória do Palmar. Essas unidades produtivas cobrem uma área de 21,2% do município. A faixa intermediária, a gente teve 56,9% das unidades produtivas de Santa Vitória do Palmar, que cobrem a maior área ali, 70,8% do município, ficando entre 7.500 e 8.999 kg. E a faixa de baixa produtividade, a gente teve 19,7% das unidades produtivas de Santa Vitória do Palmar, que cobrem 8% do núcleo de assistência técnica de Santa Vitória do Palmar, com uma produtividade abaixo de 7.500 kg. Olhando agora para Jaguarão, a gente teve 37,5% das unidades produtivas de Jaguarão em alta produtividade, acima de 9 toneladas por hectare.
essas unidades correspondem a 38,7% da área do município. Em amarelo, a faixa intermediária de produtividade corresponde a 37,5% das unidades produtivas do município, que correspondem a 54,8% da área do município. Quando olhamos para a baixa produtividade, temos 25% das unidades do município, que equivalem ali a 6,5%. Rio Grande, temos 46,2% das unidades produtivas de Rio Grande, que produziram acima de 9 toneladas por hectare, que correspondem a 72,4% da área do município, acima de 9 toneladas por hectare em média. Por outro lado, tivemos na faixa intermediária 46% das unidades produtivas, que equivalem a 24,5% da área do município. E na faixa baixa de produtividade, tivemos 7,7% das unidades produtivas de Rio Grande, que cobrem apenas 3,1% da área do município, abaixo de 7.500 quilos. Desta forma, o resumo da nossa região, em faixas de produtividade, tivemos 30% das unidades produtivas da Zona Sul, 30,3%, produzindo em média mais de 9 toneladas por hectare, considerada uma alta produtividade. Essas 30,3% das unidades produtivas da região acima de 9 toneladas por hectare correspondem a 35,6% da nossa área. Por outro lado, na faixa intermediária tivemos 48,4% das unidades produtivas da região, que equivalem a 54,4% da área da Zona Sul, produzindo entre 7.500 e 8.999 quilos por hectare, considerada uma faixa intermediária de produtividade. E a faixa considerada de baixa produtividade, tivemos 21,3% das nossas unidades produtivas nesta safra, produzindo abaixo de 7.500 quilos. Essas unidades produtivas correspondem a 10% da área da Zona Sul. Aqui podemos observar também uma relação entre áreas em produção, faixas de áreas em produção e produtividade. Podemos observar que as áreas de unidades produtivas até 100 hectares produziram em média 155 sacos por hectare aqui na região. Por outro lado, áreas entre 100 e 500 hectares produziram em média 170 sacos por hectare. Áreas entre 500 hectares e 1.000 produziram 180 sacos por hectare e áreas acima de 1.000 hectares, áreas de unidades produtivas acima de 1.000 hectares, produziram 182 sacos por hectare. Isso corresponde hoje a 3% da nossa área, as áreas abaixo de 100 hectares, mas por outro lado corresponde a 22% das nossas unidades produtivas. As áreas entre 500 e 1.000 correspondem a 31% da nossa área aqui na região e por outro lado correspondem a 56% das nossas unidades produtivas. As áreas entre 500 e 1.000 hectares correspondem a 14% das nossas unidades produtivas e 23% da nossa área. E as áreas acima de 1.000 hectares correspondem a 8% das nossas unidades produtivas e 43% da área da Zona Sul. Podemos observar, isso não é uma regra, mas é apenas uma tendência de incremento de produtividade nas áreas acima de 500 hectares, talvez por terem mais área de soja em rotação, por conseguirem fazer um planejamento, por terem um domínio de área, um planejamento de médio e longo prazo mais estável, comparado às áreas menores. Embora a gente tenha vários cases de ótimas produtividades nas áreas menores, abaixo de 500 hectares, mas existe uma tendência que nessas áreas a gente não tem um domínio tão consolidado da área na mão do horticultor. Isso dificulta um planejamento e, consequentemente, reflete em uma produtividade menor na média, o que não deixa de ocorrer bons cases de sucesso também, bons cases de produtividade de arroz nas áreas abaixo de 500 hectares. É apenas uma tendência que a gente pode observar nesse gráfico de produtividades maiores nas áreas acima de 500 hectares. Aqui a gente tem um comparativo em todos os núcleos de assistência técnica da Zona Sul, onde a gente pode observar em azul as áreas até 100 hectares e sua produtividade, em verde, claro, as áreas entre 100 e 500 hectares e sua produtividade, em verde mais escuro as áreas de 500 a 1.000 hectares e sua produtividade, e em amarelo as áreas acima de 1.000 hectares, as unidades produtivas acima de 1.000 hectares e sua produtividade.
Em praticamente todos os núcleos existe uma tendência também de aumento de produtividade nas áreas acima de 500 hectares pelos fatores que eu já mencionei, principalmente o domínio e o planejamento de médio e longo prazo, que facilita principalmente a questão da rotação de culturas e, consequentemente, proporciona uma maior produtividade de arroz. Nesse gráfico, a gente pode avaliar a evolução das unidades produtivas abaixo de 7.500 quilos por hectare nas últimas 4 safras, onde tivemos anos de condições climáticas distintas e observamos ali uma tendência ali de termos no mínimo 20%, como a gente teve 21,3% na safra 19/20, de unidades produtivas abaixo de 7.500 quilos por hectare. Ainda não conseguimos afirmar que esse número está com uma tendência de redução. Acreditamos que nas próximas safras a gente já consiga visualizar essa tendência de redução das unidades produtivas abaixo de 7.500 quilos por hectare, já que essas unidades têm uma grande dificuldade de se tornarem competitivas em uma cadeia tem um custo de produção tão elevado. Então essa faixa de produtividade abaixo de 7.500 quilos tem uma grande dificuldade competitiva para se manter na atividade. As unidades produtivas da faixa intermediária de produtividade também vem se mantendo estável nas últimas 5 safras. A gente observa em torno de 40%, próximo a 50% das unidades com patamares de produtividade intermediários entre 7.500 e 8.999 quilos. Aqui vocês podem observar no gráfico a evolução das últimas 5 safras nessa faixa de produtividade. E aqui as unidades produtivas com a evolução ali acima de 9.000 quilos por hectare nas últimas 5 safras. Chegamos ao melhor desempenho na safra 19/20, com 30,3% das nossas unidades produtivas acima de 9.000 quilos por hectare em média, com um grande avanço comparado principalmente à safra anterior, onde a gente teve apenas 15% das nossas unidades produtivas com patamares acima de 9.000 quilos por hectare na média. Resumindo agora os números dos nossos núcleos de assistência técnica e extensão rural aqui da região: Rio Grande e Pelotas com patamares elevadíssimos de produtividade, Rio Grande com o maior patamar de produtividade não só da região, mas também do estado, acima de 10 toneladas por hectare em média. Pelotas também com um patamar excelente de produtividade, foi o terceiro NAT de maior produtividade no Rio Grande do Sul, com 9.329 quilos de média. Jaguarão com 8.905 quilos de média. Santa Vitória do Palmar com 8.523 quilos de produtividade média, e Arroio Grande com 8.292 quilos de produtividade, fechando o nosso ranking aqui regional de NATs. Quando olhamos os nossos municípios, podemos observar que 6 municípios da região ali tiveram patamares médios acima de 9 toneladas por hectare. Aqui podemos comparar, olhando para o Rio Grande do Sul e colocando a nossa região dentro do contexto, a Zona Sul, dentre os 3 núcleos de assistência técnica do IRGA de maior produtividade. A Zona Sul chegou com 2 núcleos, sendo o Rio Grande o primeiro, com 10.006 quilos de produtividade média, e Pelotas o terceiro, com 9.329 quilos de produtividade média. A Fronteira Oeste, com Uruguaiana, ficou em segundo lugar dentre os núcleos de assistência técnica do IRGA, que são 38 hoje no estado, que cobrem os nossos 128 municípios. Uruguaiana, então, ficou com 9.567 quilos de produtividade média, sendo o segundo núcleo de assistência técnica de maior produtividade no Rio Grande do Sul. Quando olhamos para os municípios, tivemos os 3 municípios de maior produtividade dentre os 128 do estado da Zona Sul: Rio Grande, Chuí e Capão do Leão, 10.006 quilos, 9.700 e 6.688 quilos de produtividade, respectivamente. Então, um orgulho para a nossa região termos os 3 municípios de maior produtividade dentre os 128 municípios do estado, sendo aqui da nossa região. E quando olhamos os 10 municípios de maior produtividade do estado, 6 são da Zona Sul, sendo os 4 primeiros Rio Grande, Chuí, Capão do Leão, Pedro Osório, e também Pelotas e Turuçu ali em 8ª e 9ª colocação, no top 10 de municípios de maior produtividade do Rio Grande do Sul. Dentre as regionais do Rio Grande do Sul, como eu falei, são 6 regiões arrozeiras
aqui no estado, Fronteira Oeste, Zona Sul, Campanha, Planície Costeira Interna, Central e Planície Costeira Externa. A Zona Sul ficou na segunda colocação, perdendo para a Fronteira Oeste. Ficamos com 8.788 quilos de produtividade média. Consideramos um ótimo desempenho, nosso melhor desempenho na história. Então, estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho, esperamos continuar evoluindo aí nas próximas safras. Já obtivemos aí a liderança de produtividade nos últimos 5 anos em 4 oportunidades. Esse ano a Fronteira Oeste, que também é uma região que se destaca por altas produtividades, ultrapassou a barreira das 9 toneladas lá na regional e ficou com a primeira colocação dentre as regionais do IRGA. O estado então também fechou com uma produtividade recorde de 8.402 quilos por hectare, produtividade histórica do Rio Grande do Sul. Essa produtividade foi quase 12% superior à produtividade da safra 2019-2020. Falando agora um pouco da produção global de arroz em toneladas, olhando para o estado do Rio Grande do Sul, a Zona Sul hoje é a região que ocupa também a segunda posição em produção. Produzimos quase 17% do arroz gaúcho, com 1.318.000 toneladas aqui produzidos na Zona Sul, colaborando aí com os 7.840.000 toneladas produzidos no Rio Grande do Sul nesta safra, sendo a liderança aí em produção global da Fronteira Oeste com 2,5 milhões de toneladas produzidas na região. Olhando para o comportamento da produção no estado do Rio Grande do Sul, podemos observar um incremento aí comparado à safra anterior de 8,27%, saindo de 7,2 milhões para 7,8 milhões de toneladas na safra 2019-2020, produção considerada normal dentro aí da média histórica das últimas 10 safras, dentro da última década, que é de 8 milhões de toneladas. Olhando agora o ranking de produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul, temos a liderança de Uruguaiana, dentre os municípios do estado, com 700.000 toneladas. Santa Vitória do Palmar, município aqui da Zona Sul, posicionado em segundo lugar no estado, no ranking de produção com 535.000 toneladas. E Itaqui complementando o ranking com quase 500.000 toneladas também de produção. Dos 10 municípios de maior produção no estado, produção global em milhões de toneladas, temos Santa Vitória do Palmar com 500.000 toneladas e Arroio Grande com 251.000 toneladas, representando a Zona Sul dentre os 10 municípios de maior produção do estado do Rio Grande do Sul. E aqui podemos observar a evolução dos 80 anos de IRGA em produtividade diária. Chegamos na década atual aí com uma produção média de 8 milhões de toneladas, uma produtividade ali de 149 sacos por hectare de produtividade média e uma área cultivada na média aí da última década de 1.070.000 hectares. Sistemas de cultivo, cabe destacar dentre os sistemas de cultivo que o sistema semidireto convencional em linha é o sistema predominante em todas as regionais do estado e a Zona Sul não é diferente, com 94,4% de nossa área nesse sistema. Podemos observar que o sistema pré-germinado tem um destaque ainda na planície costeira interna, na região central e na planície costeira externa, chegando no estado a quase 9% da área, mas na nossa região aqui na Zona Sul ele é insignificante, com 0,01% da área apenas. E o plantio direto, que na nossa região já chega a 5,5% da área, no estado a 5,29% da área. E o destaque vai para a região da Campanha, com 17% da área no sistema de plantio direto. Convencional a lanço praticamente extinto no Rio Grande do Sul, em todas as regiões. Chegamos agora à soja em rotação com arroz, na Zona Sul. Foi a nossa maior área semeada, como eu já mencionei, 86.562 hectares, distribuídos em 17.000 hectares no NAT de Pelotas, 15.857 em Arroio Grande, a maior área em Santa Vitória do Palmar, 32.216 hectares, Jaguarão com 10.150 e Rio Grande com 11.260 hectares. As cultivares de soja destaques aqui da nossa região em área foram Brasmax Valente e Tec IRGA, 30% e 19%, as duas cultivares ali chegando a 50% da área praticamente da regional, completando então as 5 cultivares mais semeadas da regional, Brasmax Garra e Pro, Dom Mário 5958 e Mideira 6601 e Pro, totalizando ali quase 70% da área da região.
e outras 52 cultivares ali, com uma área de 33% da área da regional. Então utilizamos na safra 2019-2020 57 cultivares de soja nas áreas da Zona Sul em rotação com arroz. Quando olhamos o desempenho da Zona Sul em soja na safra atual, 2019-2020, podemos observar que Rio Grande também foi o líder de produtividade na cultura, chegando a 47 sacos por hectare de média. Jaguarão ficou com a segunda posição, 42,9 sacos por hectare. Santa Vitória do Palmar na terceira colocação com 37,4 sacos por hectare. Arroio Grande com 31,1 sacos por hectare de soja e Pelotas com 30,6. Teve o pior desempenho entre os NATs da Zona Sul na cultura da soja esse ano. Nossa média ficou em 36,8% aqui na regional. Comparados ao estado, a nossa área de produção de soja em rotação é a segunda maior área do estado, com 86.562 hectares, perto apenas para a região da Campanha, que tem mais de 90 mil hectares. E a área de soja do Rio Grande do Sul também foi uma área recorde esse ano de soja em rotação com arroz, chegando a 341.188 hectares de soja em rotação. Comparando também as cultivares da Zona Sul com as cultivares utilizadas no estado, vimos que a Valente, assim como na Zona Sul, também é a líder dentre as cultivares semeadas no Rio Grande do Sul, chegando a 23,1% da área. Diferentemente da nossa região, a Garra ocupa a segunda posição quando olhamos para o estado, com 16,9% da área. A Ponta aparece em terceiro, com 7,9% da área. A Tec Irga, com 7,8% da área, ocupa a quarta colocação dentre as cultivares mais semeadas do estado. E a Nideira 5909 ocupa a quinta colocação no Rio Grande do Sul, dentre as cultivares mais semeadas de soja em rotação com arroz. Outras cultivares ocupando aí 38,4% da área. Olhando agora o desempenho das regionais gaúchas, o desempenho de soja em rotação com arroz, em produtividades, em sacos por hectare, a planície costeira externa foi destaque esse ano com 44,4 sacos por hectare de produtividade, e a nossa região, a Zona Sul, ficou em segundo lugar com 36,8 sacos por hectare de produtividade. A média dos 341 mil hectares de soja em rotação com arroz no Rio Grande do Sul chegou a 31,7 sacos por hectare. Podemos observar que hoje a Zona Sul tem cerca de 60% da área de arroz em rotação com soja, nesse gráfico, sendo a segunda região com mais área de soja em rotação com arroz, e o estado já chega a 40% de sua área arrozeira em rotação com soja. É interessante observarmos o histórico da soja em rotação com arroz no estado. Assim como na Zona Sul teve um incremento muito grande da safra 2009-2010 para a safra 2013-2014, chegando próximo aos 300 mil hectares, e há duas safras ultrapassamos a marca dos 300 mil hectares e, como eu falei, chegamos na safra 2019-2020 com uma área recorde de 341.188 hectares de soja em rotação com arroz no Rio Grande do Sul. Esse histórico também se evidencia de uma maneira muito semelhante, esse avanço na região sul, aqui na Zona Sul. Saímos de 8.409 hectares lá na safra 2010-2011 de soja em rotação, chegamos à nossa área recorde, assim como no estado, esse ano com 86.562 hectares de soja em rotação e uma produtividade ainda instável, com picos de mais de 50 sacos por hectare, como podemos observar na safra 2016-2017, mas também com produtividades baixas ali de 28,8 na safra 2015-2016. Seguimos buscando essa estabilidade produtiva na cultura da soja, mesmo em anos desafiadores como o que a gente atravessou agora na safra 19-20, de uma estiagem extremamente severa, uma estiagem histórica aí no Rio Grande do Sul. Desta forma, várias iniciativas de irrigação vêm sendo perseguidas aqui na região. Chegamos a 5.751 hectares da soja em rotação com arroz aqui na Zona Sul, preparadas para irrigação aí no sistema principalmente de sulco Camalhão, sendo boa parte dessa área irrigada e já com muitos relatos aí de ganhos de produtividade e muitos produtores entusiasmados em perseguir essa solução de irrigação também para a cultura da soja, já que o nosso arroz 100% irrigado aqui na região, com canais, com sistemas de irrigação
já organizados que estão sendo aí adaptados para a cultura da soja. Estamos perseguindo aí, juntamente com os produtores, achar aí o melhor caminho para cada propriedade, que nem sempre vai ser o mesmo, né? Algumas vão optar por suco, camalhão, outras por canhão, aspersor, outras por pivô. Enfim, as possibilidades são várias e cada propriedade aí vem buscando, como acompanhado nos depoimentos gravados com alguns produtores aqui da região, cada propriedade vem buscando a melhor solução para cada caso. Áreas perdidas esse ano aqui na Zona Sul foram inexistentes e no estado também foram áreas consideradas aí percentualmente pequenas, foram 1.372 hectares de arroz totalmente perdidos, não colhidos, e de soja chegamos a 606 hectares. Gostaríamos de registrar uma lamentável perda que a gente teve nessa safra, uma safra que foi histórica para nós em termos de produtividade, principalmente de arroz, e histórica para o município, o nosso conselheiro Frederico Costa. Rio Grande esse ano, mais uma vez, batendo recorde de produtividade, sendo líder em produtividade no estado, e o município de Rio Grande foi representado pelo nosso conselheiro Frederico por vários anos, dentro do IRGA, dentro da Federarroz, dentro de várias entidades. Lamentamos imensamente a perda do nosso amigo do IRGA, grande parceiro do Instituto Rio Grandense do Arroz. Queríamos deixar registrado aí o quanto sentimos a sua falta aí durante o transcorrer aí, o final da safra. E com certeza os seus ensinamentos aí vão seguir nos guiando durante as próximas safras que virão no futuro. E a marca que ele deixou aí, sendo um grande entusiasta do Instituto Rio Grandense do Arroz, vai seguir nos inspirando para as próximas safras aí no futuro. Concluindo nossa apresentação da Regional Zona Sul no que diz respeito à safra 2019-2020, seguimos perseguindo o caminho da excelência, a capacitação de nossa equipe, realizamos diversas ações, cerca de 19 ações de capacitação, entre palestras, viagens, participação em congressos, participação em eventos de outras empresas, sempre buscando a excelência da nossa equipe. Acreditamos na capacitação permanente, na motivação, no engajamento da equipe e na melhoria contínua. Também realizamos diversos treinamentos e palestras, tanto a nível de mão de obra arrozeira, como a nível de semanas acadêmicas, onde sempre somos convidados, tentando levar um pouco da nossa contribuição, aquilo que a gente conhece do sistema arrozeiro, a todos os cantos, em todas as oportunidades que a gente tem de compartilhar isso que a gente vem aprendendo no IRGA ao longo dos anos e com os produtores também. E as nossas diversas ações de transferência de tecnologia, que passam por roteiros técnicos, por dias de campus, por seminários, por diversas palestras. Contamos esse ano com mais de 1.000 participantes nesses eventos, sempre tradicionais, sempre lotados, sempre com uma procura muito grande, um engajamento muito grande da comunidade arrozeira. E quando eu falo comunidade arrozeira, eu falo dos nossos produtores, dos nossos técnicos, dos nossos consultores, das nossas empresas aqui de assistência técnica, empresas representantes de soluções também para a cadeia do arroz, que estão sempre presentes em nossos eventos, nos prestigiando, trocando ideias. Os nossos estudantes também são muito importantes. A gente tem aqui na região a Universidade Federal de Pelotas, onde a gente conta com diversos voluntários e estagiários sempre contribuindo com o nosso trabalho. Então, desta forma, concluímos mais uma safra exitosa para nós em resultados de produtividade e exitosa para nós também, com certeza, em ensinamentos. Mais uma vez aprendemos, estamos cada vez mais consolidando os sistemas integrados de produção em terras baixas, como já mencionei, com muitas áreas de arroz que deverão ser semeadas aí com cobertura de solo. Estamos evoluindo em época de semeadura, evoluindo também em irrigação, onde a gente enxerga ainda espaço para ganhos de produtividade no futuro próximo. Queremos deixar, para finalizar, uma mensagem de que a próxima safra 2020-2021 seja ainda melhor. E para isso precisamos continuar a busca por um equilíbrio entre área semeada, principalmente aqui na nossa região, para que possamos utilizar cada vez mais aquelas áreas
onde possamos alcançar o melhor potencial produtivo de nossas cultivares e extrair o melhor do nosso manejo aplicado. Com isso, concluímos a safra 2019-2020. Quero agradecer à nossa equipe do IRGA Zona Sul por mais uma safra de dedicação e serviços prestados à lavoura arrozeira de nossa região. E deixar também aqui o convite para a 31ª abertura oficial da colheita do arroz. Pelo 3º ano consecutivo, iremos sediar o maior evento da cadeia orizícola aqui na nossa região. Estamos à frente desse evento, liderando juntamente com a Embrapa e com a Federarroz, mais uma vez, a abertura da colheita do arroz. De 9 a 11 de fevereiro de 2021, a retomada com certeza e pós-pandemia, esperamos aí realizar a maior abertura da colheita de todos os tempos, com o tema Os Novos Rumos para o Sistema de Produção e construir juntamente com você um grande debate, um debate que siga perseguindo a evolução da cadeia produtiva do arroz e, consequentemente, de toda a metade sul do estado.